Em dezembro de 2017, as Nações Unidas anunciaram a Década dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável, de 2021 a 2030. A meta é mobilizar tanto a sociedade científica quanto a sociedade civil para um programa de pesquisas e inovações tecnológicas, além de promover a preservação dos oceanos e gestão dos recursos naturais de zonas costeiras. Mas por que esse destaque nos oceanos? Os oceanos são fonte de bens e serviços que sustentam a humanidade, são importantíssimos para o funcionamento do planeta. Além de que as águas oceânicas compõem 70% da Terra e possuem grande influência no clima. Por serem considerados componentes fundamentais no ciclo hidrológico e pelo seu grande volume e capacidade térmica, os oceanos são reguladores essenciais do sistema climático, atuando na redução das diferentes temperaturas e fazem da Terra um ambiente propício para a vida. Segundo o relatório do IPCC, cerca de 90% do excesso de calor causado pelas mudanças climáticas foram absorvidos pelos oceanos. Essas mudanças climáticas se intensificaram a partir do século XVIII, com o início da Revolução Industrial, que atrelou um crescimento populacional, gerando um aumento de gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente CO2. O CO2 é um composto de grande relevância e tem grande impacto na química dos oceanos, devido à sua influência no sistema carbonato. Atualmente, a concentração desse gás vem aumentando cada vez mais devido à industrialização e urbanização das cidades, gerando assim consequências nos oceanos como o aumento do nível do mar, a salinização dos estuários, a acidificação dos oceanos, mudanças na concentração de O2 e aumento da temperatura da água, afetando diretamente a fauna e a flora marinha. Com essa redução da biodiversidade, grandes espécies serão extintas, causando efeitos para a sociedade, visto que 3 bilhões de pessoas dependem da pesca, comercialização e cultivos marinhos como consumo de proteína principal, além de ter uma grande importância econômica para as atividades do turismo. Olá, estamos no Ar e no Mar com mais uma edição do programa Coalizão UFPR pela Década do Oceano, um espaço de divulgação científica pela sustentabilidade. Nessa terceira edição, trataremos de um tema que se relaciona diretamente com a década do oceano e com a manutenção da nossa vida nesse planeta. Vamos falar sobre mudanças climáticas. Um oceano previsível, limpo, saudável e resiliente, seguro e produtivo são desafios a serem alcançados pelo esforço coletivo ao longo da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E nós, da UFPR, já estamos engajados. Para abordar o tema, teremos hoje ondas de conhecimento, potencializadas por mim, Camila Domit, pesquisadora e bióloga da UFPR, hoje ao lado da doutora Renata Nagai, que é uma amante do mar, oceanógrafa e professora aqui do Centro de Estudos do Mar da UFPR. E nós juntas teremos um convidado muito especial, o professor Carlos Nobre, que é um dos mais importantes cientistas a estudar a temática no país. O professor Carlos Nobre está vinculado à Universidade de São Paulo, mas também atua em colaboração com diversas instituições nacionais e internacionais. Obrigada pela presença, Renata e professor Carlos. Bom, vou dar início às nossas discussões perguntando para o professor Carlos, trazendo uma pergunta bem inicial mesmo, né? Há décadas, a comunidade científica vem emitindo alertas, informes e diferentes mecanismos, né, para falar sobre os riscos das mudanças climáticas no mundo. Quais são as principais evidências científicas que ajudam essa sociedade a entender o cenário atual sobre as mudanças climáticas, professor? Camila e Renata, é uma satisfação muito grande estar discutindo esses assuntos importantes com vocês, principalmente também trazendo à luz os temas da importância dos oceanos. Olha, é quase impossível não enxergar as mudanças climáticas. Elas são tão visíveis em todas as dimensões que hoje negar mudanças climáticas é realmente equivalente a terraplanistas, é dizer que a Terra não é redonda, porque a certeza de que o clima do nosso planeta está mudando,
que há o fenômeno do aquecimento global e também causado por nós, aquecimento global antropogênico. Isso não é um fenômeno natural. Então, a certeza científica é muito alta, acima de 99%. Quer dizer, o planeta está aquecendo. Às vezes vocês que estão também olhando o lado oceânico, alguém fala, puxa vida, mas lá no norte do Atlântico tem uma manchinha de esfriamento. Então não está aquecendo, está aquecendo. Essa manchinha de esfriamento é exatamente a diminuição da corrente do Golfo, vamos assim chamar assim, a corrente termoalina. Então, a mudança climática enfraqueceu a corrente termoalina e isso está levando menos calor à corrente, essa corrente importantíssima nas circulações oceânicas, está levando transportando menos calor dos trópicos para o norte do Oceano Atlântico. Então, quer dizer, tudo mostra o que está acontecendo. E uma consequência do planeta estar ficando mais quente, a superfície, a troposfera e também os oceanos, os fenômenos meteorológicos associados com uma atmosfera mais quente e mais cheia de umidade são muito comuns. As chuvas intensas, causando desastres naturais, e também as secas intensas e prolongadas, causando também desastres naturais. Então, nós temos todos os elementos de que não há a menor dúvida que o planeta vem aquecendo. Nós estamos injetando 50 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa na atmosfera todos os anos. Desse total, as florestas globais e os oceanos retiram qualquer coisa como 56%, mas 44% do gás carbônico permanece na atmosfera, o principal gás que está fazendo a temperatura aumentar. Esse gás vem da queima de combustíveis fósseis. 70% dos gases, todos de efeito estufa, gás carbônico, metano, óxido nitroso e outros gases, vem da queima de combustíveis fósseis, 70%, 24% vem da agricultura e dos desmatamentos. E o restante são emissões industriais e a decomposição de resíduos. Então, é muito lógico, qualquer aluno de física, no segundo ano de física, eles entram no laboratório e todo o curso de física ensina o aluno a medir a absorção de radiação dos gases. Se os gases absorvem radiação visível, se absorvem ultravioleta, se absorvem radiação térmica, e aí quando coloca vapor d'água, gás carbônico, óxido nitroso, grande absorção de radiação térmica. E é esse o efeito estufa, conhecidíssimo, né? Conhecidíssimo, desde o século XIX, e muito antes, inclusive, da física quântica, que depois explicou por que uma molécula de gás carbônico, CO2, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, por que essa molécula absorve radiação térmica e uma molécula de O2, O e O, não absorve. Quer dizer, só esses átomos ímpares, esses átomos, ele tem que ser ímpar, ele tem que ser assimétrico. E a física quântica depois explicou que esses átomos, eles absorvem um fóton de radiação térmica e fazem o átomo do gás carbônico, por exemplo, vibrar. Ele vibra e é o átomo todo vibrando, e depois ele recebe aquele fóton vibrando, e ele, quando ele volta ao seu estado natural, ele lança aquele fóton de radiação térmica. E uma parte dessa radiação térmica, o átomo, a molécula do gás carbônico, lança para baixo. Então, permanentemente, nós estamos recebendo um fluxo de radiação térmica que vem da atmosfera. Este é o efeito estufa. Então, isso é muito conhecido, muito sabido, e não há nenhuma dúvida de que, se nós aumentarmos esses gases na atmosfera,
não existe outro caminho que não seja o aquecimento global. Então, isso é um fato muito sólido da ciência, por isso que eu faço essa analogia. Hoje, alguém negar o aquecimento global é alguém que, por exemplo, terraplanista, que acha que a Terra é plana, que é uma coisa tão absurdamente impossível de acreditar. Existem movimentos de terraplanistas, então existem movimentos de pessoas que acham que ou que o planeta não está aquecendo, ou a evidência que o planeta está aquecendo é tão grande que muitos acham que é um fenômeno natural. O planeta está aquecendo como um fenômeno natural. Não somos nós, humanos, responsáveis, e somos nós, sim, humanos responsáveis. Com certeza. Com certeza, professor. Muito obrigada por essa explicação tão nítida de como funciona o efeito estufa. E para nós que somos cientistas, muitas vezes a gente tem uma noção dessa conexão entre o oceano e o clima diariamente, mas isso nem sempre está claro para a população em geral. Então, a gente está agora começando a década do oceano, e eu queria saber se o senhor podia explicar um pouquinho melhor para a gente por que é importante cuidar do mar e cuidar do clima e vice-versa. Olha, uma das coisas que, quando a gente fala para a população em geral, e muitos estratos da população têm um conhecimento científico. Aqui no Brasil, o nível de conhecimento científico da população brasileira é baixo. É baixo. O brasileiro é um dos países mais comprometidos e preocupados com as mudanças climáticas, mas isso é mais uma coisa intuitiva do brasileiro. Não é assim, uma decisão racional. Eu estou preocupado com mudanças climáticas porque eu entendo o efeito estufa, eu sei o impacto no oceano, eu tenho impacto na atmosfera, na vegetação, nos animais, no ser humano, no corpo humano. Não é. É uma coisa, o brasileiro é muito intuitivo na proteção à natureza. Então, o Brasil sempre está entre os 3 países nas pesquisas de opinião com maior preocupação com mudanças climáticas. Mas o conhecimento científico, ele não é muito avançado no Brasil. Então, uma das áreas que eu acho que nós cientistas, e principalmente vocês que lidam com o oceano, e é difícil comunicar, mas é importante achar maneiras de comunicar, é o seguinte: por que normalmente nós estamos tão preocupados? Por que nós exigimos ações de resposta tão urgentes de redução das emissões? Isso tem muito a ver com os oceanos. Muito raro as pessoas que entendem que quando eu falo assim, quando nós falamos, olha, todo o gás que já foi emitido, os gases de efeito estufa, que está na atmosfera, eles não deram sinais de impacto ainda. Por quê? Porque leva 20 a 30 anos para a camada superior dos oceanos, a camada de mistura dos oceanos, a camada em que o vento na superfície dos oceanos acelera a mistura. Então, aquele calor que chega na superfície mais rapidamente chega até 100 a 300 metros, em média 200 metros, essa camada bem misturada nos oceanos. Então, essa radiação térmica que está chegando dos gases de efeito estufa e chegando na superfície do oceano, na superfície do continente, o tempo de ajuste é de horas a poucos meses. Nos oceanos, é de 20 a 30 anos, depende da profundidade. Então, nós temos que comunicar melhor, porque as pessoas não entendem esse tempo de ajuste dos oceanos. E isso é o tempo rápido de ajuste da camada de mistura. E aí, quando a gente fala, olha, com esse nível de gás de efeito estufa, em 1000 anos, o nível do mar vai subir vários metros. Também ninguém entende. Ninguém entende. Aí você fala, esse nível de radiação térmica que está chegando no oceano vai um dia equilibrar os 4 quilômetros de profundidade dos oceanos globais. Hoje, esse sinal chegou a 700, 800 metros. O sinal chegou, não todo o aquecimento. Não chegou nem no fundo do oceano ainda. Em alguns lugares parece que chegou. Nas regiões mais altas latitudes do Oceano
do sul austral, alguns lugares as pesquisas mostram que o sinal das mudanças climáticas chegou mais profundamente. Mas, em média, no último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, 2014, mostrava que tinha claramente chegado a 700 metros. E até o oceano todo se equilibrar é mais de milênio. E é só na hora que o oceano todo se equilibrar que o nível do mar vai estabilizar. Com água mais quente, ocupa um volume maior. A água mais quente é menos densa. Eu me lembro, não sei no tempo de vocês são muito jovens, mas quando eu estudei, no meu tempo chamava científico, não chamava ensino médio, chamava científico quem gostava de física e matemática, e chamava clássico quem gostava de português e biologia. Hoje é tudo ensino médio, ainda bem, porque eu nunca, no tempo que eu estudei no científico, não tinha curso de biologia. Veja bem a falha que era naquele tempo. Mas eu lembro que o professor de física, ele fazia um experimento que ele aquecia uma garrafa de água e você via na parte de cima da garrafa, assim, a água subindo. Por que a água subindo? Porque densidade, com a temperatura mais alta, a água fica menos densa, ocupa um volume maior, uma coisa bem óbvia, da física elementar. Então, o oceano também, o oceano ficando mais quente, ele vai se ajustando com a temperatura e vai subindo, porque ele não vai para o fundo, ele só pode ir para cima. Hoje, uma boa parte, a maior parte do aumento do nível do mar, que está sendo 3 milímetros por ano, vem do derretimento das geleiras. Mas, quando a gente pega a escala de séculos, mesmo que a gente pare a emissão dos gases, o oceano vai levar milênios para ajustar. E esse ajuste, com a temperatura, se a temperatura chegar a 2 graus, em 2 a 3 mil anos, o aumento esperado é de 5 a 7 metros do nível do mar. Se a gente parar em 2 graus. Então, é isso que eu quero dizer. Comunicar isso não é fácil, mas pelo menos comunicar que tudo que nós estamos jogando na atmosfera hoje, o efeito não é imediato. Vai levar 20 a 30 anos. E por que é tão importante comunicar isso? Porque e também comunicar um outro aspecto, quer dizer, esses tempos de resposta, eles são muito importantes, no principal do oceano. E a grande preocupação é que uma molécula de gás carbônico que nós lançamos na atmosfera, o tempo de vida médio dessa molécula é 150 anos. 15% do gás carbônico que nós lançamos na atmosfera estará na atmosfera em mais de 1000 anos. Então, o efeito máximo desse gás, ele tem essas duas dimensões. Primeiro, as moléculas não saem da atmosfera rapidinho, elas demoram. Então, com isso, o efeito máximo é décadas para frente. E segundo, o oceano leva décadas para se ajustar na superfície e leva milênio para se ajustar totalmente em toda a profundidade. Por isso que é muito importante comunicar que nós estamos muito atrasados na resposta ao aquecimento global. Não adianta alguém falar assim, não, vamos tentar resolver esse problema na segunda metade do século, porque aí nós podemos encontrar tecnologias mais eficientes de energia, não precisamos mais de combustíveis fósseis, hoje ainda nós precisamos de combustíveis fósseis. Então, esse tempo de resposta do oceano e também o tempo de residência dessas moléculas na atmosfera, não é fácil comunicar isso aos não cientistas. Mas é nossa obrigação realmente comunicar, porque por esses tempos de resposta longos, é que nós não podemos mais atrasar as ações de mitigação. Mitigação, quer dizer, redução rapidíssima. Por exemplo, para nós ficarmos em 1,5 graus, e por que 1,5 graus? O Acordo de Paris falou 2 graus, 2015, e falou 2 graus, e depois falava assim, desejável, idealmente 1,5 graus. E veja bem, eles não falaram 1 grau, porque 1 grau não dá mais. A Terra já aqueceu 1,1 graus. Com todo esse ajuste que os oceanos ainda vão causar, já está comprometido 1,3 a 1,4 graus. Se a gente milagrosamente encerrasse as emissões hoje,
em 30, 40 anos, a temperatura chegaria a 1,3, 1,4 graus, praticamente 1,5. E aí, o Acordo de Paris fala 2 graus e, desejavelmente, 1,5. E logo depois, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, em 2018, lança o relatório Por que 1,5 graus? E tem um dado oceânico que eu acho chocante, e principalmente, Camila, para quem é biólogo, é o fato de que uma pequena diferença de 1,5 graus de aumento para 2 graus significa a extinção de 90% dos recifes de corais. Meio grau de diferença. Praticamente todos os recifes corais tropicais desaparecem. Quer dizer, eles já estão no limite, eles já estão no ponto de não retorno. Então, o esforço seria muito grande. Para 1,5 graus, que seria uma maneira de nós reduzirmos o risco futuro, e vejam bem, nós já estamos tendo extremos climáticos acontecendo com muito mais frequência. Isso com 1 grau, 1,1 graus. 1,5, isso vai ser muito mais. Mas seria o possível de fazer. Para 1,5, nós teríamos que reduzir as emissões a 50 bilhões de toneladas de gases até 2030 pela metade. Depois, até 2040, pela metade de novo. E até 2050, pela metade de novo. Então, nós teríamos que chegar... E aí, até 2050, também replantar gigantescas áreas, milhões de quilômetros quadrados de floresta, para, na hora que a floresta está crescendo, a fotossíntese vai retirando gás carbônico da atmosfera e, portanto, você teria o desejável, até 2050, carbono zero. Né? O carbono zero, quer dizer, entre o que você emite e o que você retira é zero. O balanço líquido de gases de efeito estufa zero. Então, é um enorme desafio. Em 10 anos, nós reduzimos a metade o enorme valor das emissões. Portanto, essa questão oceânica de mostrar que nós não podemos esperar para ver as coisas acontecendo. Não há uma relação direta entre a emissão de hoje e os extremos climáticos e o aquecimento global. O oceano atrasa 20 a 30 anos no final. E esses gases estão na atmosfera por mais de século. Então, são pontos importantes que eu acho que principalmente os cientistas climáticos especializados em oceano, como vocês, têm que buscar comunicar esse risco e usar a palavra catastrófico não é mais exagero. Nós estamos muito próximos desses pontos de não retorno e, por exemplo, o derretimento do Oceano Ártico. Eu acho que esse ponto nós já cruzamos, mesmo com se a gente ficar em 2 graus, existe uma probabilidade de 2 anos por década sumir o gelo no pico do verão do hemisfério norte. 2 graus, dois verões por ano. Se a gente chegar a 4 graus, todo verão o gelo desapareceria do Oceano Ártico e diminuiria demais o gelo também no inverno. 4 graus, quase todo o derretimento do permafrost, Sibéria, norte do Canadá, Alasca. Um enorme risco, porque permafrost armazena uma enorme quantidade de carbono e de metano, que estão a centenas de milhões de anos armazenados ali. E também tem muitos vírus que não vêm à face da superfície da Terra há milhões de anos. E já o derretimento que ocorreu no permafrost, em várias áreas do permafrost no Canadá, na Sibéria, liberou vírus. E eles estão vivos. Eles estão congelados e vivos. Então, até mesmo pandemias que podem surgir de vírus que já não mais existem, micro-organismos que não mais existem. Então, esses são sinais muito claros, e nós temos todos os cientistas climáticos, principalmente da área de oceanografia, falar, olha, o oceano impede que a carta
dizendo da seriedade das mudanças climáticas seja entregue para você hoje. Ela vai ser entregue daqui a 20 a 30 anos, mas, portanto, comece a agir hoje. Nossa, excelente, professor. Na verdade, catastrófico realmente é real e a comunicação desse catastrófico tem que ser cada vez mais enfática, realmente para que o engajamento de todos nessa mudança de comportamento, de relação de consumo, de relação de produção, da emissão dos gases. Acho que a gente tem aí um dever, uma responsabilidade dentro dessa década da ciência oceânica, já que nós temos uma década para reduzir a emissão na metade, temos um desafio enorme e, com certeza, a comunicação é uma ferramenta essencial nesse processo. Você trouxe vários pontos, professor, que eu gostaria de, em algum momento, conversar mais, discutir mais. Eu acho que a questão da interferência das mudanças climáticas no mar e na biodiversidade é um ponto bastante relevante e já evidente, como o senhor muito bem colocou, e a professora Beatriz tem falado muito, né, professora lá da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha com os recifes de corais, essa questão do branqueamento dos corais, o desaparecimento dos corais, lembrando que a cada 4 peixes do mar, 3 dependem desses ambientes coralinos, então a gente está tendo uma perda enorme de biodiversidade, já evidente, né? Não será daqui 20, 30 anos, está acontecendo agora, nesse momento, em recifes coralinos no Brasil, mas também em todo o mundo. E eu acho que é importante a gente destacar que não só os recifes de corais, não só os peixes associados aos recifes coralinos, mas também espécies migratórias que estão tendo a sua rota de migração modificada por conta dessas mudanças, né? Não só a mudança da rota, mas também quando chegam nas áreas de alimentação, não encontram alimento ou já não encontram mais a condição adequada para a sua reprodução ou para a sua manutenção. Então, a gente tem a redução em abundância, em diversidade, né, da biodiversidade em várias regiões, toda essa discussão sobre a tropicalização das regiões subtropicais e temperadas, o que isso significa, né, perda de biodiversidade significa perda da dinâmica e da funcionalidade desse ecossistema marinho, ou seja, significa também perda de serviços ecossistêmicos, já que nós, humanos, temos tanta tendência a valorizar aquilo que nos afeta de maneira direta, né? Então, vamos falar em serviços ecossistêmicos, serviços que estão, na verdade, relacionados tanto à provisão, por exemplo, de alimento, né, de recursos pesqueiros, mas também de questões climáticas que envolvem a agricultura, a manutenção da nossa capacidade de cultivo de alimentos, né? Tudo isso relacionado a essa condição, a essas mudanças do ambiente marinho. Acho que um ponto, mudanças do clima e o efeito dessa mudança do clima nas condições do oceano. Acho que um ponto super importante é o próprio desenvolvimento de algas, por exemplo, que depende de uma temperatura ideal para o seu crescimento, né? Temperaturas maiores podem influenciar o crescimento de algas tóxicas, então criar outros problemas, o tal do efeito cascata, né? Em problemas e impactos, em alterações nos ecossistemas, que nós dificilmente teríamos condições a longo prazo de controle, de mitigação desses problemas. Então, se nós temos condições de mitigar o problema agora, né, já perdemos tempo, com toda certeza, acho que o professor Carlos deixou isso bem evidente, já estamos atrasados nesse processo, né? Então, não podemos perder mais tempo, temos que realmente nos moldar e mudar a nossa forma de nos relacionarmos com o ecossistema, com o planeta, né? E eu acho que um ponto importante nesse sentido, até reforçando uma das questões que o professor Carlos colocou, sobre os vírus, aparecimento de vírus, de bactérias, doenças emergentes. A gente tem visto isso com bastante frequência na biodiversidade. Então, várias doenças que não eram comuns, né, nos animais marinhos hoje têm sido relatadas, têm causado grandes danos. Um exemplo foram os golfinhos da Baía de Sepetiba e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, em 2018, mais de 200 animais mortos por efeito de um vírus que já estava no ambiente, mas que possivelmente fez um estrago maior, exatamente porque os animais já estão mais debilitados. Então, a gente começa a juntar os efeitos dos impactos diretos no ecossistema, que são, de alguma forma, agravados por essas relações com as alterações climáticas, né? Então, eu queria reforçar um pouquinho essa discussão e
e mostrar como as mudanças do clima elas podem gerar o desaparecimento de algumas espécies, a alteração de algumas espécies no mundo como um todo, né? E no Brasil, que é um país tão biodiverso, né, que tem tanta importância na funcionalidade dos ecossistemas, esse é um problema ainda maior. E esse poder do clima de regular a biodiversidade, os recursos do mar, ele não é de hoje, né, professor e professora Renata? Ele vem de muito tempo. O clima, as condições do clima, vem regulando a biodiversidade e a dinâmica dos oceanos há muitos anos. Eu queria chamar a professora Renata para contar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Isso mesmo, Camila. Todas essas conexões e esse impacto das mudanças climáticas nas propriedades físicas e químicas do oceano e na vida marinha, né, que foram comentados por você e pelo professor Carlos, também ocorreram no passado. E a gente sabe disso por meio de estudos que fazem a reconstrução dessas condições. Esses estudos eles são baseados nas evidências paleoclimáticas, que são utilizadas para nos ajudar a entender como que o oceano respondeu a essas mudanças no passado, mas também nos ajudam a dar uma perspectiva, um olhar para como que o oceano vai responder no futuro, já que a gente consegue saber como que ele respondeu a essas alterações por variação climática natural. E a gente tem, ao longo da história da Terra, períodos onde a gente tinha níveis de gás carbônico na atmosfera similares ao que está previsto para 2100, a gente ter, e aí a gente consegue entender como que no futuro, ou a gente consegue vislumbrar um pouquinho como no futuro isso vai funcionar. E eu acho que um exemplo interessante que está relacionado a essa conexão entre temperatura da superfície do mar e precipitação no continente sul-americano, principalmente aquela comunicação entre os oceanos tropicais e a região da Amazônia, que ocorreu no passado e ocorre hoje. E eu queria saber um pouquinho de você, professor, se você poderia elucidar para a gente essa relação entre a temperatura da superfície do mar e a precipitação no continente. É lógico que os sistemas meteorológicos de grande escala, os sistemas atmosféricos de grande escala, eles são muito controlados pelo oceano, né? Pelas temperaturas, a interação dos oceanos com a atmosfera, pela temperatura, pela evaporação, pela quantidade de vapor d'água, onde que está acontecendo a evaporação, onde são as temperaturas mais altas. E há uma relação muito clara entre quando a temperatura do oceano passa de 26,5, 27 graus, é uma região onde a evaporação aumenta e é uma região muito propícia para a geração de chuvas em cima do oceano. Quando a temperatura é muito baixa em cima do oceano, não criam-se as condições de instabilidade na atmosfera. Quer dizer, o ar fica muito instável próximo da superfície para subir, levar o vapor d'água, esfriar, condensar, formar as gotículas de chuva e chover. Então, esse limite, né, 27 graus, vamos dizer assim, é muito importante, é um número muito importante. Por exemplo, você só tem furacões em regiões que a temperatura do oceano passa de 27 graus. E uma das razões que nós não temos furacões no Atlântico Sul, tropical, é que a temperatura, maior parte do oceano é abaixo de 27 graus. E tem outras razões atmosféricas também, mas essa é uma das razões. Então, nós podemos imaginar assim, chuvas na América do Sul, e principalmente em regiões subtropicais e tropicais do Brasil, tem muita relação com as circulações oceânicas e com as temperaturas no oceano. Então, nós temos, assim, grandes sistemas, por exemplo, lá no norte, no nordeste, que é uma região que tem um efeito, é impactado diretamente pelo oceano. As circulações oceânicas que geram a zona de convergência intertropical. Você tem temperatura mais alta no Equador, um pouquinho ao norte do Equador. Isso faz com que o ar
fique instável, que é quente, acima de 27 graus, 27, 28, 29 graus, e não passa de 29, porque quando a temperatura aumenta, você aumenta muito a evaporação e a maior parte da energia absorvida, solar absorvida no oceano, ela é usada para evaporação, não para aquecer a água. Então, esse é o limite, vamos dizer assim, 29 graus, 29,5. Mas essa região, o ar fica muito instável, úmido e quente, ele sobe. Então, ali formam o ramo ascendente da chamada célula de Hadley. O ar sobe, e como o ar sobe ali, na horizontal, o ar tem que vir. Então, ele vem do hemisfério norte, ele circula e vem do hemisfério sul, e o ar converge ali e sobe. Então, e essa zona de convergência intertropical, ela segue a região de máxima temperatura. E a região de máxima temperatura ali está respondendo, logicamente, à radiação solar, mas com aquele atraso que eu mencionei para vocês, que o oceano não aquece imediatamente. Então, por exemplo, o Sol está mais ao sul do Equador, no solstício de verão, em dezembro, mas a zona de convergência tropical, as temperaturas são mais quentes ao sul do Equador em março. Quer dizer, tem um atraso de 3 meses, isso é o tempo de ajuste do oceano à radiação solar. E é por isso que a zona de convergência desce e ela abastece de chuva o semiárido. E logo depois, ela migra em abril, maio, ela começa a migrar para o norte, e aí entra a estação seca. A chuva do Nordeste, a região semiárida, tem muito a ver com esse rápido movimento da zona de convergência intertropical, e é o mecanismo principal da chuva do norte, do Nordeste. Então, esse é um elemento muito importante da relação entre fenômenos oceânicos, na escala de meses, escala sazonal, que é essa migração em função da resposta à radiação solar, o lugar que está recebendo mais radiação solar e que depois aquece, e chuvas. E o outro mais famoso do mundo, uma relação direta, é o fenômeno El Niño, né? O fenômeno El Niño no Oceano Pacífico, que já existe pelo menos há dezenas de milhares de anos, ainda que há registros de que, quando a gente vai na escala de centenas a milhões de anos, houve períodos muito longos que não havia fenômeno El Niño. Porque o fenômeno El Niño é um fenômeno de uma onda oceânica, ela é uma onda, o vento que sopra da América do Sul em direção ao oeste até a Indonésia, vamos dizer assim, ele mantém o oceano cerca de 20 centímetros mais alto lá no outro lado. Ele empurra o oceano. E se por algum fenômeno esse vento diminui, então você não tem mais a pressão para manter o nível do oceano lá na Indonésia mais alto, e o desequilíbrio faz com que uma onda, chamada onda de Kelvin, no oceano, ela propague lá da Indonésia, e aí quando ela propaga, ela vai fazendo com que essa zona de mistura seja mais profunda, e ela faz a temperatura da superfície subir muito. Então, o Oceano Pacífico Equatorial, do centro até a costa da América do Sul, é frio. Mas quando vem essa onda de Kelvin, aquece. Então, toda aquela chuva que cai sobre a Indonésia, ela migra para o centro do oceano. E aí, ali que é o lugar ascendente do ar. E aí ele ascende ali e fica descendente sobre a Indonésia, sobre a Austrália, sobre a América do Sul, e modifica as circulações globalmente. Então, esse é um outro fenômeno de uma relação direta, assim como eu falei da zona de convergência intertropical, que existe no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico e também no Oceano Índico,
e esse que é um fenômeno que gera a circulação de Hadley, que é norte, que é Equador norte e Equador sul, é uma circulação meridional, e essa circulação de Hadley, no lugar que ela desce, é o lugar dos desertos. O deserto do Saara, o deserto da Namíbia, o deserto do sul dos Estados Unidos e do norte do México, e também desertos na Ásia. Então, e também, vamos dizer assim, desertos mais para o sul da América do Sul. Então, esses são fenômenos mostrando, que eu quis dar 2 exemplos aqui de interações rápidas, né? El Niño, isso tudo em escala sazonal, escala interanual. Agora, é lógico, quando a gente olha numa escala de milhares e milhares de anos, você tem também essas circulações lentas no oceano, como, por exemplo, a circulação termoalina, essa água que afunda lá no norte do Atlântico, vem pelo fundo do oceano, vai até a Antártica, depois entra pelo Pacífico e depois emerge no Pacífico, volta pelo Oceano Atlântico e vira aquela corrente do Golfo. Essa é uma circulação que leva décadas e décadas, e quando a gente olha centenas de milhares de anos, e milhões de anos, ela mudou muito. Quando ela está mais forte, você tem mais calor transportado para o Atlântico Norte. O Reino Unido, o norte da Europa, a Escandinávia, é habitável. Quando ela enfraquece, ali fica muito frio, que não tem mais um transporte. Então, essas são variações, muitas delas naturais dessas circulações, só que agora, novamente, como eu mencionei, a maior parte dessas variações são devidas à ação humana. Uma razão importante ali da corrente termoalina é que você tem muito derretimento de água ali da Groenlândia e do Canadá, então você tem uma água mais leve chegando ali, pouco salina, mais leve. Isso dificulta a criação da circulação termoalina, quando a água ali fica muito fria e densa, porque é salina, e ela desce. Com essa água do degelo chegando ali, diminui a descida da água e diminui a velocidade da circulação termoalina. Professor, temos aí muitos desafios de conhecimento, de integração entre oceano, entre clima, entre essa relação oceano-atmosfera. Eu acho que é um desafio realmente de comunicação para a sociedade. As pessoas precisam se empoderar mais, conhecer mais realmente. A ciência tem que estar mais na boca de todo mundo, né? Esse é um dos comentários que a gente tem feito sobre a década da ciência oceânica, essa valorização sobre o oceano, essa comunicação sobre o oceano, ela tem que sair das universidades e realmente entrar na mesa de bar, no mercado, na nossa troca familiar, e ela não é simples, mas ela precisa de alguma forma chegar a todos para que as pessoas realmente consigam se sensibilizar sobre a urgência dessa mudança da nossa relação com o ecossistema. E para mim hoje foi uma grande aula, professor Carlos, você, professora Renata aqui, trocando essas informações, trocando esse conhecimento, realmente foi um momento de grande aprendizado para mim, e com toda certeza me despertou também para olhar um pouco melhor da biodiversidade, considerando todas essas relações, todos esses processos, que de alguma forma já nos deixam muito evidente a questão das mudanças climáticas e os efeitos, tanto na biodiversidade, como no clima, como no nosso meio de vida, na nossa forma de vida, e, obviamente, na biodiversidade, que é o meu foco principal aí de estudos. Mas, professor, eu sei que nós trouxemos um desafio, fizemos você conversar um monte com a gente sobre oceanografia, sobre essa relação do clima e do mar, e a sua principal área de estudo é a Amazônia, é o clima, mas tem um grande conhecimento sobre a Amazônia, sobre esse funcionamento biológico, químico, físico da Amazônia, e como ela realmente interfere em todos os padrões, em todas as relações biológicas e climáticas do planeta, né? E, infelizmente, assim, o nosso tempo já não é mais longo, a gente vai ter que
enxugar um pouquinho aqui a nossa discussão e a nossa conversa. Eu tenho certeza que a gente queria se estender por muito mais tempo. Renata está ali com um sorrisinho de felicidade de escutar toda essa conversa. Mas eu queria perguntar para o senhor, professor Carlos, dentro desse cenário de hoje, dentro do conhecimento científico que nós temos hoje globalmente, né, dentro das questões que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, das queimadas todas que nós vimos esse ano, sendo 2020 já considerado um dos anos mais quentes, né, ou o ano mais quente, na verdade, né, dentro da década mais quente do planeta, dentro desse cenário, a gente tem esperança e como que os jovens cientistas podem se engajar, como que a sociedade pode se engajar nesse processo? O senhor falou muitas vezes sobre comunicação hoje, então eu queria te pedir para trazer de uma maneira bem sintética, assim, como que esses jovens cientistas podem olhar um pouco mais e podem contribuir um pouco mais para a gente ter alguma esperança, né, de mudança dentro dessa década? Eu julgo que, diferente de uma ideia do cientista lá dos anos 40, 50, 60, 70, que a gente tinha essa imagem da Torre de Marfim, o cientista ficava no seu laboratório, avançando com conhecimento científico e desligado do resto do mundo, às vezes até desligado da família. Essa era uma imagem muito comum do cientista de tempos atrás. Eu acho que o risco que o planeta corre, o risco que a biodiversidade corre, o risco que nós mesmos, humanos, corremos com as mudanças climáticas, com uma série de outras mudanças que ocorrem e toda a perturbação que nós humanos temos feito no planeta, eu acho que nós, cientistas, e principalmente os jovens cientistas, já não podem ter uma vida dissociada de mostrar os riscos. Eu acho que nós todos temos que nos tornar o que eu chamo de advogados responsáveis de uma causa que não é política, que não é ideológica. É uma causa de salvar o planeta e de nos salvar também. Então, nós não temos que ter temor de denunciar trajetórias insustentáveis. Nós temos que colocar sempre a melhor ciência, apontar, sem dúvida, as incertezas, sempre existem incertezas, mas hoje as incertezas não justificam mais inação. Então, o cientista moderno, o jovem cientista, tem que imaginar que uma parte do seu tempo tem que ser gasto nessa advocacia responsável. Nos tornarmos e baseados em ciência. E, principalmente, também nos dedicarmos à busca de soluções baseadas na natureza. Ver como que a natureza resolveu uma série de problemas e buscar soluções baseadas na natureza. Isso tem que ser um projeto científico, inspiracional para todos os jovens cientistas e que se engajem nisso. Existe, sim, um engajamento político, não político partidário ou político ideológico, um engajamento político de mudar as políticas insustentáveis. Então, é muito importante que os jovens cientistas percebam o crítico momento que nós vivemos. A geração de vocês e dos mais jovens e dos seus alunos não pode ser tão inativa quanto a minha geração foi. A minha geração foi aquela que descobriu os riscos, né, vamos dizer assim, da década de 70 para frente. Mas não fomos capazes de fato, mudar a trajetória insustentável que o planeta tomou. Então, a geração de vocês e dos seus alunos, ela tem que tomar isso na mão com um enorme desafio e uma enorme responsabilidade. Essa seria uma mensagem que eu deixo para todos vocês. Muito obrigada, professor. Eu vou pedir para a professora Renata também deixar essa mensagem final, porque
Eu acho que o que tu colocou de responsabilidade, de advogar em relação ao clima, em relação à manutenção da nossa vida, são pontos bem importantes. Eu acho que a professora Renata quer deixar uma última mensagem também aos nossos ouvintes. Obrigada pela sua fala, professora. Eu acho que a gente realmente hoje vive uma mudança de paradigma na ciência, né? Da gente se aproximar mais da sociedade. E acho que como uma mensagem que eu deixaria para a sociedade, né, então para todos nós, de maneira geral, é que hoje nós já vivemos e já sentimos as consequências da mudança climática. E os impactos dessas mudanças e os efeitos das mudanças climáticas, elas são inevitáveis para o oceano, para a vida marinha, ou, na verdade, assim, para a vida do planeta, né, para as nossas vidas, e principalmente para a vida das gerações futuras. Mas acho que a gente ainda tem tempo de mudar. Nós podemos ainda repensar as nossas ações cotidianas, modificar os nossos hábitos de consumo, como, por exemplo, usar menos gasolina, né? Menos combustíveis fósseis. E acho que a mensagem aqui é que eu, vocês, a sociedade, nós temos o poder da mudança nas nossas mãos. E a gente precisa usar esse poder para pressionar os nossos tomadores de decisão, os nossos governantes, para que eles atuem de forma mais responsável, buscando um futuro melhor para o clima do planeta, para o oceano, e que vai resultar num futuro melhor para nós, para a nossa sociedade. Acho que é isso, Camila. Ótimo, professora Renata, ótimo, professor Carlos, foi, assim, um momento incrível estar aqui com vocês. Além do aprendizado, eu acho que essa mensagem final de vocês dois, ela realmente toca as pessoas. Esse é o desafio que nós ganhamos para essa década, né? Ganhamos, inclusive, muito mais estímulo global para vivenciar esse processo de desenvolvimento e continuidade, na verdade, do desenvolvimento de uma ciência de responsabilidade, de uma ciência robusta, de uma ciência de qualidade, mas irmos além, como o professor Carlos mesmo colocou, comunicarmos mais, engajarmos mais, né? Compartilharmos esse conhecimento e realmente gerarmos mudanças efetivas em nós mesmos e no nosso coletivo, na nossa sociedade, né, com aqueles com quem compartilhamos, né, o nosso dia a dia. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do professor Carlos e da professora Renata nesse dia de hoje e espero que nós possamos ter outros diálogos, outras conversas para a continuidade de vários pontos que foram trazidos aqui hoje pelo professor Carlos e pela professora Renata. Agradeço a todos os nossos ouvintes. Essa foi mais uma edição do programa da Coalizão UFPR pela Década dos Oceanos. Nossa ação é colaborativa junto ao MCTIC e Unesco pela Década do Oceano. A nossa ideia é encontrar maneiras de comunicar a ciência, de discutir sobre a ciência e trazer, na verdade, mais informação para toda a sociedade, para todos os governantes, para realmente tornar esse processo de relação ciência, sociedade e governança um processo efetivo e de mudanças. Então, agradeço a todos vocês. Mais informações sobre a Coalizão UFPR pela Década dos Oceanos está lá no nosso portal da UFPR, vocês podem conferir mais informações por lá, e nós esperamos, juntos, construir a ciência que precisamos para o oceano que queremos. E assim a gente encerra a edição de hoje, e eu espero encontrá-los novamente na nossa próxima edição. Em dezembro de 2017, as Nações Unidas anunciaram a Década dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável, de 2021 a 2030. A meta é mobilizar tanto a sociedade científica quanto a sociedade civil para um programa de pesquisas e inovações tecnológicas, além de promover a preservação dos oceanos e gestão dos recursos naturais de zonas costeiras. Mas por que esse destaque nos oceanos? Os oceanos são fonte de bens e serviços que sustentam a humanidade, são importantíssimos para o funcionamento do planeta. Além de que as águas oceânicas compõem 70% da Terra e possuem grande influência no clima. Por serem considerados componentes fundamentais no ciclo hidrológico e pelo seu grande volume e capacidade térmica, os oceanos são reguladores essenciais do sistema climático, atuando na redução das diferentes temperaturas e fazem da Terra um ambiente propício para a vida. Segundo o relatório do IPCC, cerca de 90% do excesso de calor causado pelas mudanças climáticas foram absorvidos pelos oceanos.
Essas mudanças climáticas se intensificaram a partir do século XVIII, com o início da Revolução Industrial, que atrelou um crescimento populacional, gerando um aumento de gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente CO2. O CO2 é um composto de grande relevância e tem grande impacto na química dos oceanos, devido à sua influência no sistema carbonato. Atualmente, a concentração desse gás vem aumentando cada vez mais devido à industrialização e urbanização das cidades, gerando assim consequências nos oceanos como o aumento do nível do mar, a salinização dos estuários, a acidificação dos oceanos, mudanças na concentração de O2 e aumento da temperatura da água, afetando diretamente a fauna e a flora marinha. Com essa redução da biodiversidade, grandes espécies serão extintas, causando efeitos para a sociedade, visto que 3 bilhões de pessoas dependem da pesca, comercialização e cultivos marinhos como consumo de proteína principal, além de ter uma grande importância econômica para as atividades do turismo.